Fomos feitos para a beleza, e a beleza foi feita para nós. Enriquecidos pela sabedoria de Platão, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e tantos outros importantes autores em toda a história, desvendaremos as verdades perenes sobre a beleza, abrindo nosso entendimento para a arte da arquitetura, que é a única arte que podemos dizer que somos obrigados a consumir diariamente, já que vivemos dentro dela. Ela é como nosso útero. É dentro dela que crescemos, aprendemos os limites, os movimentos que é permitido fazer, e é nesse cenário que tiramos as nossas ideias de vida e de como viver. Com a ajuda desse congresso, esperamos que vocês recebam novos olhos para enxergar as verdades ao nosso redor e para se maravilhar novamente, ou pela primeira vez, com a beleza e a oportunidade de viver nela. Então, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Veridiane Lorenzetti, agora senhora Lorenzetti. Sou casada com o meu amor, Luiz Gustavo Lorenzetti, e mãe da Maria Rita, de 4 meses, que está aqui dentro. Eu sou arquiteta, e desde o 3º ano de faculdade, eu comecei a estudar temas de fora da grade curricular do profissional comum, né? E morei nos Estados Unidos, depois na Itália. E eu falo isso porque esses 2 períodos da minha vida formaram tudo o que eu sou hoje. O insight que eu tive lá nos Estados Unidos, quando conheci a ANFA, a Academia de Neurociência Aplicada à Arquitetura, se aprofundou na Itália, quando conheci autores tradicionais, recheados de sabedoria vindo da filosofia e da teologia. E não foi à toa que toda essa mudança interna tinha um cenário inspirador, o cenário italiano, né? Talvez eu tenha vindo para o Brasil para concretizar tudo isso, pôr os pés no chão e começar a agir, distribuir aquilo que eu recebi. Mas não fui eu que calculei isso, na verdade, eu nem queria vir, né? Eu só vim visitar minha família rapidinho no Brasil e casei. Aí eu fui obrigada a ficar. Mas foi graças a isso que a arquitetura perene surgiu. Meu marido, que é a minha biblioteca inteira, ele conheceu a obra do professor Donato sobre educação segundo a filosofia perene e me disse: é isso que você está tentando fazer, né? É a arquitetura segundo a filosofia perene. Sua tese de vida, então, é o que podemos chamar de arquitetura perene. E aí eu, né? Uau, que incrível! Enfim, então, como ele sempre faz, uma luz no fim do túnel clareou. E é isso que eu tenho tentado fazer, então, nesse tempo. Eu tenho uma comunidade no meu Instagram e também no Telegram, que chama de Vila Bela, onde conversamos sobre casas de verdade, belas, com sentido perene, de família e etc. Chamei de arquitetura perene uma forma de pensar a arquitetura. Diferente da forma em que vemos arquitetos atuais pensarem, a arquitetura perene te faz pensar em algo que será criado com o sentido de permanecer, de atravessar gerações. Mas também te faz pensar que os materiais daquela obra mudam conforme a região, os gostos pessoais mudam de pessoa para pessoa, o formato da obra muda de cultura para cultura, mas existe alguma coisa, e a gente precisa descobrir o que é. Existe algo que faz todas as culturas viajarem, gastarem fortunas em busca dessa arquitetura. Faz todas as pessoas, independente de quem seja, se elevarem. É reconhecido e reafirmado em todas as épocas. Algo que não muda. Algo escrito em nós todos que não muda. Para reconhecermos este mesmo algo que não muda fora de nós. A nossa essência, que é perene. Estamos em busca, então, de desvendarmos a arquitetura perene
e nós faremos isso juntos. Eu e vocês, com a ajuda de especialistas em temas que achei de grande importância, termos conhecimento. E, por isso, esse dia é um dia muito importante. É o primeiro dia com a primeira turma do primeiro Congresso de Arquitetura Perene. Então, nessa primeira parte do congresso, a gente vai ter palestras individuais de cada convidado e depois a gente vai fazer uma roda de conversa aqui com todos eles juntos. Então, vão anotando as perguntas de vocês e aí, no final, a gente responde as dúvidas, né? Se tiver um tempinho ali. E, bom, então é isso. Aproveitem. Estejam aqui mesmo presente. Suguem tudo que esses profissionais puderem. E é isso. Aproveitem muito. A nossa primeira palestra vai ser do Bruno Perenha, que vai ser sobre o panorama da arquitetura brasileira. O Bruno, ele mora em Londres, veio só para o congresso, é professor e fundador da comunidade vitruviana, é arquiteto formado pela Unicesumar, em Maringá, e pós-graduado em História da Arquitetura pela Birkbeck, em Londres. Bruno, vem até aqui. Então, com vocês, a palestra sobre Panorama da Arquitetura Brasileira. Muito bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Nesse evento tão importante, tão significativo. Eu acho fantástica essa iniciativa, né? A gente está falando sobre a arquitetura, a história da arquitetura, coisas que realmente fazem assim, total sentido na nossa vida, na nossa realidade. Eu costumo dizer que a arquitetura está tão presente no nosso dia a dia que é impossível a gente viver sem a arquitetura. Né? A arquitetura surge lá na Mesopotâmia, né? Cerca de 9.000 anos atrás, a partir dessa necessidade de abrigo que o ser humano tem, né? De encontrar um refúgio em meio às intempéries naturais do dia a dia. E ninguém consegue sobreviver sem a arquitetura, né? Por exemplo, lá em Londres tem o Tate Modern, que é aquele museu de arte contemporânea, né? Eu não gosto muito, não sou muito fã. Acho que grande parte das pessoas aqui também não é muito fã, né, das coisas que existem lá dentro, etc. e tal. Mas, se você visitar Londres, você pode simplesmente ignorar o Tate Modern e não visitar ele, não é verdade? Agora, é fato que ninguém consegue ignorar a arquitetura. Nesse momento, a gente está dentro de um recinto arquitetônico, não é? Nesse momento, a gente está aqui assistindo essas palestras, etc. e tal. E quando a gente sair daqui, a gente vai para um restaurante, que também é um recinto arquitetônico. Né? Depois disso, a gente vai para a nossa casa, que também é um recinto arquitetônico. Então, a arquitetura está muito presente na nossa realidade. Não existe nada mais importante do que compreender essa nossa realidade. Né? E a arquitetura faz parte disso. É muito difícil ignorar a arquitetura. Talvez por isso que Hegel dizia que de todas as artes, a arquitetura talvez é a mais utilitária nesse sentido. Né? Bom, maravilha, o slide está lá. Não sei se vocês conseguem ver, todo mundo está conseguindo ver ali, maravilha. Como a Veri falou, meu nome é Bruno, eu tenho um trabalho na internet, falo muito sobre história da arquitetura, tenho ensinado história da arquitetura nos últimos 7 anos da minha vida. É um assunto que eu amo de paixão, né? Adoro falar sobre isso, assunto que eu realmente tenho prazer. E moro em Londres há 6 anos, né? Me mudei para lá para fazer os meus estudos de pós-graduação, assim que eu tive a minha formação em arquitetura. E hoje em dia trabalho num escritório chamado Fifth Studio, um escritório de arquitetura lá em Londres. E nesse escritório a gente faz diversas coisas, desde projetos de infraestrutura, como reformas de estação, né, coisas maiores, até coisas menores, como, por exemplo, essa restauração no Oriel College, lá de Londres, né? Do lado esquerdo de vocês conseguem ver o projeto anteriormente. Estava um pouquinho escuro, um pouquinho velho ali, as coisas um pouquinho enferrujadas, né? A madeira ali estava um pouco desgastada da mesa, etc. Então, o que a gente fez foi simplesmente mudar os materiais, mantendo a mesma tipologia arquitetônica, né? Mantendo as mesmas características tipológicas, estilísticas, etc. e tal. Então, nesse escritório a gente faz de tudo, né? Eu tenho trabalhado um pouquinho nessa área de história da arquitetura ali dentro do escritório, mas é muito interessante ter essa oportunidade de estar lá e aprender realmente, né, com a arquitetura e a tradição que existe no Reino Unido. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu decidi que eu ia me mudar para fora para fazer os meus estudos de história da arquitetura fora, porque
querendo ou não, quando você está estudando na sala de aula História da Arquitetura e você sai da sala de aula em Londres, poxa, você se depara com um edifício neoclássico, né, alguma coisa assim. Então, foi uma oportunidade, graças a Deus, que eu tive de estar mudando para Londres e é mais ou menos nesse sentido que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Vamos começar, então, esse breve tempo aqui. Eu não sei se a Veri está com o tempo lá atrás, né? 15 minutos apenas, mas acho que dá para a gente falar sobre algumas coisas interessantes aqui para a gente introduzir essa discussão, né? Eu queria começar falando um pouco sobre uma das definições de loucura, né? Uma pessoa louca procura criar soluções totalitárias para problemas inexistentes. Já pararam para pensar sobre isso? Uma pessoa louca procura criar soluções totalitárias para problemas inexistentes, né? Quando a gente olha para a história do século XX, a gente vê mais ou menos isso, né? A gente vê Stalin, Lenin, Mao, Hitler, criando aquelas soluções mirabolantes, né? Para problemas inexistentes, problemas que não existiam, né? Que só existiam dentro da realidade deles, da cabeça deles. E com a arquitetura não foi diferente também no século XX, né? A gente teve alguns arquitetos que causaram uma destruição significativa simplesmente porque criaram uma realidade inexistente na vida das pessoas, né? Procuraram por soluções totalitárias para resolver problemas totalmente inexistentes, né? Le Corbusier, por exemplo, todo mundo já ouviu falar sobre Le Corbusier? Sim, esse arquiteto franco-suíço, né, que é aí um dos grandes nomes do modernismo, né? Ele não é pioneiro, a gente tem outros nomes ali, como Louis Sullivan, a própria Bauhaus, em 1919, né, como pioneiro do movimento moderno. Mas Le Corbusier, depois de um tempo, ele se mudou para Paris, e ele via em Paris um grande problema. Um problema que assim, as pessoas não viam. E qual foi a solução do Le Corbusier para Paris? Essa aqui foi a solução do Le Corbusier para Paris, né, o Plan Voisin, que é simplesmente essa grande sequência de prédios verticais, nesse formato cruciforme, né, no centro da cidade, demolindo grande parte do patrimônio histórico de Paris, para criar essas coisas mirabolantes aí que vocês estão vendo na tela, né? Essa é a solução do Le Corbusier para o problema de Paris. Para vocês verem, né? Que interessante. Mas a pergunta é, que problema que Paris tinha, né, para o Le Corbusier vir com essa solução aqui? Qual era o grande problema de Paris no final do século XIX, início do século XX? Esse aqui era o problema de Paris, segundo Le Corbusier. Pessoas normais, em um ambiente humano, belo e harmônico. Né? Claramente, um problema muito sério. Não é verdade? Um problema seríssimo, né? Que é muito difícil de lidar com esse tipo de problema, né? Olha como as pessoas estão tendo dificuldades para se locomover. Olha essa arquitetura, né, eclética do final do século XIX, início do século XX. Notre Dame lá atrás, né? Ainda em um estado muito bom de conservação. As pessoas aí no seu dia a dia, né, nessa vida citadina, etc. Para o Le Corbusier, isso aqui era claramente um problema, né? Então, é esse tipo de coisa que muitas vezes a gente precisa combater. Ideias que foram passadas para a gente, né, na faculdade, quem é estudante de arquitetura, arquiteto aqui. Quantas pessoas são estudantes de arquitetura ou arquitetos aqui? Eu tenho alguma relação com construção, só para mim saber aqui. Legal, grande parte das pessoas, né? Mas mesmo, igual eu falei, quem não tem relação com a arquitetura de maneira direta, todos nós vivenciamos a arquitetura, né? Por isso que é importante a gente compreender esse tipo de coisa. E o que é passado para a gente dentro da universidade, todo mundo que está aqui sabe disso, são 3 anos de história da arquitetura, sendo que 2 desses anos a gente fica só estudando arquitetura moderna, um desses anos muitas vezes a gente estuda modernismo no Brasil, Le Corbusier, depois Costa, Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Lina Bobardi, né, e todos esses grandes nomes da arquitetura que têm causado um grande estrago na arquitetura do século XX e que reflete até os dias de hoje no século XXI. Felizmente, o projeto do Corbusier não foi executado, né? Nossa, imagina aquele projeto mirabolante lá no centro de Paris, destruindo grande parte do patrimônio histórico de Paris, né? Então, as pessoas lá tinham um pouco de senso e falaram, não, isso aqui não, né? Isso aqui não dá certo. Só que as ideias de Le Corbusier se propagaram pelo mundo, né? O Costa convidou Le Corbusier, no começo do século XX, para participar do edifício Gustavo Capanema, né? Antigo Ministério da Educação e Saúde. E, a partir dali, a influência do Le Corbusier começa de uma maneira muito forte na vida desses arquitetos brasileiros, né? Esses arquitetos brasileiros influenciaram grande parte da academia
E o que nós temos hoje como professores de História da Arquitetura nas faculdades é simplesmente uma descendência, né, resquícios dessas influências modernistas que começaram no século XX. Então, às vezes a gente se pergunta, por que a arquitetura está tão ruim, por que a arquitetura está um desastre? É simplesmente uma sequência, um ciclo vicioso que nunca foi quebrado, que nunca foi questionado. É por isso que eventos desse tipo aqui são tão importantes e fundamentais, né? Eu fiquei muito feliz quando a Veri me contactou, porque isso é simplesmente incrível, né? É justamente a partir desse tipo de iniciativa que a gente começa a procurar por uma arquitetura humana, né? Uma arquitetura saudável que promove vida. Essa foto à esquerda de vocês é a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, no final do século XIX. O que a gente tem do lado direito é a atual Avenida Rio Branco, em pleno século XXI. Né? Você está andando na calçada ali, você não consegue nem enxergar o céu. Né? Mas não podemos criticar esse tipo de arquitetura porque existe um determinado contexto. Que nada, pessoal, não existe determinado contexto. Isso aqui é um desastre, isso aqui faz mal para a vida do ser humano. Isso aqui não promove saúde, isso aqui não deve ser perpetuado como um tipo de arquitetura saudável, de forma alguma. Isso aqui é uma das piores coisas que existem para causar ansiedade do ser humano. A gente já vai falar sobre isso. Meu tempo é curto, precisamos correr aqui, né? Mas a gente não precisa seguir esse tipo de linha, esse tipo de pensamento. A nossa arquitetura é riquíssima. Nós possuímos mais de 500 anos aí de uma arquitetura, né, abundante, né, começando desde os indígenas, lá com aquela arquitetura vernacular, utilizando materiais locais, né, uma arquitetura muito sustentável. Tem gente aí que fica clamando, gritando por sustentabilidade, mas faz uso de vidro, concreto, que, enfim, depois de 20, 30 anos vai ser demolido, causando um impacto ambiental muito mais significativo. Né? Valeu, 5 minutos. E a nossa arquitetura começa com os indígenas, né? É muito importante colocar essa característica. Gilberto Freire falava que o povo brasileiro é essa mistura, né, do povo indígena, do povo africano, juntamente com esses europeus, e com a arquitetura não é diferente. Né? A nossa arquitetura bebeu dessas 3 fontes, sem sombra de dúvida. Depois a gente tem ali, né, embaixo ali, o santuário ali de São Miguel das Missões. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, muito bacana, as ruínas. Né, uma influência renascentista muito clara na vida dos primeiros jesuítas arquitetos que vieram para o Brasil. Aquela arquitetura colonial ali também, né, daquelas casas com aqueles batentes coloridos, balcão lá em cima, primeiro pavimento usado para comércio, segundo pavimento para residência, normalmente. Né, uma arquitetura muito rica em todos os seus sentidos. A nossa arquitetura é muito simbólica. Nós possuímos uma linguagem riquíssima para se limitar a isso aqui. O que a gente tem visto nos últimos praticamente 100 anos de arquitetura brasileira, pessoal? É simplesmente esse tipo de residência aqui. Você vai para o Paraná, você vai para a Bahia, você vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e a única coisa que a gente vê é essas casas aqui que mais parecem clínicas odontológicas do que residências. Não é verdade? Poxa, se eu estou numa avenida aqui na Paulista e vejo, né, uma fachada dessa direita, eu penso que é uma clínica odontológica. Né? A diferença é mínima, não é verdade? Do lado aqui você tem um edifício comercial de vidro, né? Uma coisa banal. Teria 500 coisas para falar aqui, mas eu acho que a gente pode deixar isso para as discussões posteriores. Nesse primeiro edifício aqui, a gente já pode colocar um problema aqui, que é um problema de entrada. As pessoas não conseguem nem identificar onde é a entrada do edifício. Mas existe um conceito aqui de transparência. Pessoal, mas que conceito de transparência é esse que as pessoas não conseguem nem identificar a entrada do edifício, causando ansiedade nas pessoas, mal-estar, porque elas não conseguem encontrar a entrada do edifício, já entram no edifício estressadas. É um edifício que causa estresse, que causa ansiedade, justamente por isso. Cadê a privacidade das pessoas? A arquitetura precisa promover privacidade, senão as pessoas se sentem inseguras ali dentro, né? Não conseguem conviver de uma maneira coerente e passam por problemas psicológicos também. Ornamento, né? O Adolf Loos, que inclusive era um pedófilo, tá? Isso você não vai ouvir na faculdade. O Adolf Loos, que escreveu Ornamento e Crime no final do século XIX, dizem que o ornamento é a pior coisa que existe na história do mundo. Era um pedófilo, né? E todos esses grandes arquitetos aí que a gente conhece eram grandes totalitários. Le Corbusier trabalhou para o Vichy, que era uma vertente do nazismo na França, né? E o professor universitário não vai falar isso, né? Você acha que o professor da FAUSP aqui em São Paulo vai comentar que o Le Corbusier era um totalitário, um nazista declarado? Não, né? Jamais. Philip Johnson, a Casa de Vidro, quem aqui já ouviu falar do Philip Johnson, a Casa de Vidro, né? Philip Johnson criou o Partido Nazista nos Estados Unidos. E por aí vai, por aí vai. Se você pegar esses grandes arquitetos aí, é um desastre atrás do outro, né?
Funcionalidade, beleza, né? Tem uma função aqui específica, mas o edifício foi criado com apenas uma função. Uma vez que essa função é perdida, o edifício é demolido, causando um grande impacto ambiental, o que gera, né, em problemas de sustentabilidade. Materiais locais. De que maneira esse edifício aqui, na esquerda, no caso, é na Inglaterra, mas de que maneira essa casa aqui reflete a história da arquitetura brasileira em termos de materiais? De nenhuma forma, pessoal, para ser bem sincero. Você tem um grande transporte de materiais, né, o que também tem um impacto ambiental significativo. O grande ponto é que essas pessoas que clamam por sustentabilidade, pelos problemas ambientais e etc., defendem esse tipo de arquitetura aqui, que é muito mais destrutivo do que, por exemplo, né, ficar ali criando uma parede ali com um jardim vertical e pronto, né, aqui a casa agora está sustentável, etc. E tal. Isso é uma grande falácia, né? E por aí vai. Beleza, não precisa nem comentar, né? E os mesmos problemas acontecem em Brasília, né? A gente é ensinado nos meios acadêmicos que Brasília é um ideal de cidade, né? Uma cidade maravilhosa, uma cidade perfeita. Pessoal, isso aqui é absolutamente um fracasso de cidade. Brasília é uma experiência urbana que não deu certo. Não deu certo de forma alguma. Né? Quando a gente lê Jane Jacobs ali publicando Morte e Vida de Grandes Cidades, em 1961, a gente vê algo totalmente diferente desse conceito de cidade aqui. O próprio Gell, né, quando ele escreve muito sobre cidades para pessoas, etc., contradiz Brasília em todos os seus sentidos. O que a gente tem aqui é uma cidade setorizada, as pessoas trabalham em determinadas regiões, moram na asa norte, etc., e tal, tem problemas de transporte, verticalização, que dificulta as relações sociais entre as pessoas, muito problema com o trânsito. Uma cidade pensada para carros e não para as pessoas, né? Na asa norte, em alguns lugares, quando você tem esses prédios residenciais, a avenida de carros é mais ou menos ali cerca de não 2 quilômetros, eu diria, mas é muito próxima ali da área residencial. Imagina crianças brincando no pátio desse prédio, carros passando ali a 100 por hora. É algo que é simplesmente um desastre quando a gente pensa em termos de arquitetura. É uma cidade que não favorece a caminhabilidade. Então, você vai para Brasília e você quer dar uma volta ali no eixo monumental, se você não tiver um carro, um Uber, esquece. Não funciona. Né? Você precisa de carro, sem sombra de dúvida. Avenidas próximas de habitação nas asas, como eu falei. Crianças aqui, minha nossa, né? Se a criança é meio sapequinha, dá uma andada ali e morre atropelada. Né? Na asa norte e na asa sul ali. Mas é isso, pessoal. Para essa introdução, eu teria muito mais coisa para falar. São 15 minutos que a gente tem aqui. Mas eu queria indicar algumas coisas aqui já para a gente começar, que eu acho muito, muito importantes. Obrigado. De que maneira a gente consegue mudar esse tipo de arquitetura? Né? De que maneira a gente consegue, como arquiteto, ou como pessoas que usufruem de arquitetura, promover uma arquitetura humana, bela e sustentável no longo prazo? Bom, existem várias formas para a gente fazer isso. A primeira forma, sem sombra de dúvida, é o estudo pessoal. Né? Ninguém vai fazer isso por você. Quem tem que tomar a iniciativa da vida intelectual e estudar e se dedicar é simplesmente você. Né? Então, existem livros e autores de crítica à arquitetura modernista que a gente simplesmente nunca ouviu falar no Brasil. Mas eu estou trazendo esses autores aqui para vocês terem uma ideia de quantos autores existem. Né? Eu tenho uma lista de pelo menos 50 autores que fazem crítica de arquitetura moderna. Mas eu trouxe uma lista aqui dos principais, que eu considero assim fundamentais. Temos o Christopher Alexander. Infelizmente, todos esses autores aqui não existem livros traduzidos em português. Todos. O único que existe uma tradução é um livro do Christopher Alexander, que é esse Uma Linguagem de Padrões. O resto não existe tradução. É simplesmente o sistema, né? O Capitão Nascimento falava lá, o sistema é foda, né? Então o sistema quer que a gente realmente não entenda esse tipo de coisa. Né? O que a gente tem que fazer é buscar, não sei inglês, mas estuda inglês, aprende, traduz, fica traduzindo no Google Tradutor ali. Lê Christopher Alexander, vai fazer um bem para a tua vida muito maior do que 5 anos de faculdade. Garanto para vocês. Então, eu tenho o Christopher Alexander, Uma Linguagem de Padrões. Eu também tenho o livro The Nature of Order, que é simplesmente fantástico. Nick Salingaros, que é o meu grande mentor, meu professor. Toda semana a gente tem aula. James Stephen Curl, um grande teórico, historiador de arquitetura britânico. Leon Creer, arquiteto fantástico, né? Fez o projeto ali de Poundsbury, no Reino Unido, ali, juntamente com o apoio do Príncipe Charles, agora King Charles, né? Já que a rainha... Eu pensei que ela ia viver 150 anos, mas infelizmente não. O Nir Burras, que também tem feito um trabalho muito bacana com arquitetura clássica. O Michael Meehoff escreve muito sobre sustentabilidade, beleza, etc. Anne Sussman tem desenvolvido um trabalho fenomenal de eye tracking, né, mostrando que o ornamento realmente importa de maneira científica e evidente.
Malcolm Miller é talvez o maior crítico de arquitetura moderna que existe, fenomenal. Jane Jacobs, não preciso nem falar de Jane Jacobs, né? Talvez é a única aqui que é mencionada na faculdade de maneira discreta. E o Gell, né, que também tem escrito algumas coisas interessantes. É isso, pessoal. Precisamos lutar contra o sistema. Parabéns pela iniciativa. Eu agradeço muito a Veri pela oportunidade de estar aqui, de estar com essa galera, com o Malê, com a Vivi, com o Jorge, com todos vocês. É um prazer. Muito obrigado desde já. Bom, então, agora a gente vai ter a palestra da Vivi. Vivi Principal, ela é cineasta, diretora de cinema documental e, nas horas vagas, escreve ícones bizantinos. É idealizadora e professora dos cursos O Segredo, Admirador da Arte Católica, Clube de Estudos Artísticos e da Sociedade Online de Belas Artes. A Vivi vai falar com vocês sobre o tema As Belas Artes na Formação Integral do Homem. Bom dia a todos. É uma alegria enorme reencontrar algumas pessoas, alunos, amigos, já vi aqui. E hoje pode ser o meu recorde de superação em falar rápido, em 15 minutos, com um mar de referências e coisas, de confluências das linguagens da arte. Então, vamos ver como é que vai ser minha performance aqui em 15 minutos, para cuidar disso tudo. A maior satisfação de um evento como esse, de estar aqui, é saber que, tanto na educação básica quanto no ensino superior, os lugares onde comumente as pessoas interessadas nos temas pelos quais nós nos interessamos, todos esses lugares formais de ensino são sustentados hoje por uma teoria pós-moderna de currículo, ou seja, quem é da área da educação entende isso como uma teoria pós-crítica curricular. Ou seja, a base do ensino hoje está voltada para um ar ideológico e de transgressão dos valores da cultura do Ocidente. Qualquer área de conhecimento hoje, na educação básica ou no ensino superior, que está alinhada às tendências atuais de currículo, perpassa uma questão ideológica, fundamentalmente ideológica e transgressora. Então, coisas que vocês ouvirão no dia de hoje, vocês não poderão ouvir na universidade e num curso de extensão acadêmico comum. É um privilégio muito grande estar entre vocês que amam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Isso é uma dádiva. Essa é, talvez, a maior rede network que nós podemos formar. Então, conversem depois, troquem os contatos, se auxiliem em projetos, profissionalmente se sustentem, ajudem, façam essa conexão no dia de hoje. E eu gostaria de falar hoje para vocês de um tema que é muito aclamado em todo o ensino, mas eu vou falar pelo outro viés, eu acho que vou falar pelo avesso dele, que é a confluência das linguagens artísticas, pensando assim na formação integral do homem. Pensar o conjunto das belas artes, não somente a arquitetura, mas o conjunto das linguagens artísticas que olham para a beleza em função e em forma, como uma formação de repertório para cada um de nós. Eu costumo dizer, eu sempre brinco com o Bernardo, quando a gente fala sobre criação das coisas, assim, processo criativo, que na arte tudo é questão de referência. Tudo. E por que não na vida? Então, na arte e na vida, tudo é questão de referência. Quanto maior o repertório de uma pessoa dentro das linguagens artísticas, mais criativa esta pessoa é. De acordo com uma autora chamada Holly Wardway, ela explica um pouco sobre a formação do imaginário numa perspectiva cristã. Mas ela diz uma coisa que se aplica aqui, ao nosso contexto. A razão imaginativa, ela interfere diretamente na razão como um todo. Quanto mais imaginário bem formado uma pessoa tem, em outras palavras, menos burra esta pessoa é. Então, se você quer ser inteligente, o que é inteligência? É a capacidade de transitar entre áreas distintas do conhecimento, criar conexões e resolver problemas, dar soluções para as coisas do dia, seja na formação de um projeto, seja numa consultoria, ou seja em casa, com a pessoa que você divide a sua casa. São pequenas soluções do dia que florescem a partir de um repertório criativo. Então, se você quer ser inteligente, você precisa
formar um repertório imaginativo, um repertório criativo. E ter essa rotina, esse hábito de assistir bons filmes, visitar obras de arte, museus, ouvir músicas de períodos diferentes da história da arte, isso tudo forma o nosso repertório criativo. Eu preciso falar um pouquinho de uma definição conceitual do que é a arte antes de mostrar aquelas imagens ali para vocês. A arte, de acordo com a minha definição preferida, que é do filósofo e esteticista italiano Benedetto Croce, a arte ela é a expressão de determinada impressão que nós temos sobre algo. Nós nos impressionamos com algo que pode ser o nosso congresso, pode ser o perfil do Davi, aqui do Michelangelo, que está atrás da gente, pode ser um luto, pode ser uma ida ao supermercado. Você vive qualquer coisa e se impressiona com aquilo. E aí essa impressão vai ficar tão arraigada dentro da gente, nós escolhemos expressá-la de alguma forma. Isso é a arte, mas nem tudo pode ser arte. Para ser arte, precisa estar amparada numa condição técnica, de materiais e de estilos que esteja dentro da história da arte. Então, nem tudo é arte, nem toda expressão pode ser arte, mas uma expressão que se varie, que se firme dentro de técnicas, materialidades e estilo. E aqui eu trouxe para vocês, escolhi para vocês, metade desses slides ali são frames, só tem imagens. Ninguém vai precisar ler e copiar nada. Só tem imagens de um filme. Vocês sabem qual filme é esse? Alguém conhece esse filme? Alguém já assistiu? Se alguém já assistiu ou está reconhecendo, erga a mão, por favor. Ninguém? Esse filme ele é considerado, pela história do cinema, o maior filme de todos os filmes da história do mundo. Assim. Ele é o Citizen Kane, ou Cidadão Kane, ou O Mundo aos Seus Pés. Algumas bem igualzinho, né? Uma tradução maravilhosa, mas no português, ou a gente chama ele de O Mundo aos Seus Pés, ou Cidadão Kane, mas é Citizen Kane. Ele é do Orson Welles, e ele é um filme de 1941. Eu poderia ter escolhido essas imagens e esse filme para falar para vocês sobre todos os prêmios da fotografia, do roteiro, todas as polêmicas, sobre o diretor ser o artista principal do filme, protagonista do filme, mas não. Eu trouxe esse filme aqui porque, dentro da escola de cinematografia, desta área de cinema de arte, que é a Escola Europeia, a Academia Europeia de Cinema, esse filme ele é utilizado para os estudos da arquitetura. Por que será? Então, quando eu estudei cinema na Universidade de Coimbra, o nosso coordenador, o Dr. César, ele fazia com que todos os alunos da arquitetura fizessem as cadeiras de cinematografia, todas as disciplinas, que utilizassem esse filme. E esse filme ele é aclamado pelas escolas de belas artes europeias da arquitetura. Então, o Cidadão Kane dá uma aula de arquitetura, e eu gostaria de situar alguns aspectos aqui para começar a minha fala, e eu sei que é muito curto, muito pouco tempo, em relação a essa confluência das linguagens artísticas para a formação integral da gente. Pode passar, por favor. Ou é eu que passo? Eu que passo? Espera aí. Vamos lá. A gente entende, dentro da construção cênica, enroscou aqui, dentro da construção cênica, um domínio do espaço cênico, um domínio espacial. Isso, principalmente, é estudado pela área do cinema, do teatro, mas isso sustenta qualquer linguagem artística, sobretudo na música, que não tem nada a ver visualmente, mas o preenchimento sonoro de um espaço pela área da arquitetura, da acústica. Então, a função do espaço cênico é uma coisa que distingue os bons artistas. Um bom artista tem um domínio de espaço cênico, no cinema pelos campos de profundidade, na pintura pelos pontos de luz, no teatro pela construção da cena, pela interpretação, na música pelas funções do som,
pelas características do som, de intensidade, de duração e o impacto que ele causa em respectivos espaços. Então, a questão do domínio do espaço cênico é o que define os bons artistas, o que torna um artista consagrado, que é o que eu brinco lá no meu Instagram, chamo, né, as pessoas de meus artistas consagrados, né? Mas, na verdade, o que torna um artista consagrado é o domínio do espaço cênico, em sua respectiva linguagem. E, nesse filme, a gente consegue entender aqui. Por exemplo, nesta cena aqui, campos de profundidade, nós vemos 3 planos aqui. Nós temos o primeiro plano do casal, o segundo plano desse coadjuvante que está em pé preocupado, e um terceiro plano de profundidade com a criança que está brincando na neve. Esse é todo o Citizen Kane. E por aí a gente consegue ter um domínio de espaço cênico e aplicar essas coisas à área de vocês e entender especificamente como que a construção arquitetônica pode causar sensações como essa daqui, né? Por exemplo, você entende de luz e sombra, de um chiaroscuro aplicado aqui, pontos de luz, pontos de sombra, não à toa que o filme ganhou todos os prêmios históricos possíveis da fotografia do seu tempo, e profundidade, e uma cena que se resolve lá no fundo. E ao projetar algo, ao desenvolver um projeto da arquitetura especificamente, são mais ou menos esses pilares que vocês estudam por outra perspectiva. Qual é a sensação que pontos de luz, de sombra, de localização podem alcançar para as pessoas que estiverem naquele local, que usufruírem, né, desse projeto. Outro aspecto de profundidade, quando você pensa que acabou, né, o fundo, a janela com luz, o ponto de luz, e a luz que foi colocada na frente desse cara que está sentado aqui, ela te dá meio que ela entrega, né? Ela dá uma continuidade da luz da janela, mas não é no rosto dele, não é a luz da janela que está entrando, é a luz dessa luminária que está ali na frente. Mas a sensação de domínio espacial, em 1941, já consagra Orson Welles com o filme Citizen Kane. E aqui a gente tem um filme mais recente, de 1994, se chama Trois Couleurs Bleues, né? A Liberdade é Azul. Esse filme faz parte de uma trilogia do... Oh, meu Deus, ele levantou a plaquinha dos 5 minutos. Esse filme ele faz parte de uma trilogia do Krzysztof Kieslowski, que é um cineasta meio francês e meio russo. E aqui a arquitetura serve para a fotografia do filme. A arquitetura serve à fotografia do filme. A liberdade é azul. Vou dar um spoilerzinho, mas a Julie sofre um luto muito grande. Ela perde o esposo e a filha, e ela reconstrói a sua liberdade por meio da cor azul. E toda a arquitetura dos lugares onde ela passa são de coisas azuis, é constituída por elementos azuis. E, então, pensar que a cor e a disposição dos elementos do ambiente onde ela está inserida resolve a narrativa do filme. A arquitetura desse filme resolve a narrativa do filme. Então, isso é fantástico. Isso dá um repertório. Assistir Liberdade Azul é um exercício de repertório. Minha preferida, do Uomo di Milano. Quanto, em média, de tempo leva para construir um caixote de vidro, desses que o Bruno mostrou ali, Bruno? Desses que parece consultório de dentista? 4 meses. A do Uomo di Milano levou 600 anos para ficar pronta. Isso é pensar na produção de arte e a formação integral do homem. Gerações de arquitetos nasceram, cresceram e morreram sem vê-la pronta. O avô começou, o filho continuou, o neto continuou, o ofício que foi herdado da sua família era o cara que viveu 60 anos se especializando numa fechadura. E ele era o mestre das fechaduras. E ele foi buscado no fundo do mundo, não sei de onde, para chegar em Milano e fazer a melhor fechadura nesta catedral. E essa catedral é aberta tanto para celebrações, para os sacramentos, para as visitações até hoje, com a mesma fechadura do cara do século XII, porque ele era o melhor. Ele morreu, ele deu a vida se especializando numa fechadura. E assim todos os pedacinhos desta construção. E aí a gente tem uma especialização de 2, 3 meses e é o doutor, o PhD, o pós-doutor, né? E a coisa acaba e se dissolve e pronto. E aqui nós vemos, nos poucos minutos que me restam, o Mosteiro de Alcobaça, que é outra construção gótica, a Duomo di Milano, né, na Itália, e aqui a gente vê o interior de Portugal.
E aqui eu tenho um outro exemplo da confluência das linguagens artísticas, que é a música. Esta igreja é um dos registros de maior produção da música vocal do período medieval, em Portugal. Um dos maiores pontos de produção musical está aqui. E é muito engraçado, e esse é o tema de um livro que eu escrevo, por que os maiores registros musicais da Europa estão em igrejas assim? E aí eu fui pesquisar e eu entendi que os arquitetos destas construções fizeram assim para a música. Eles pensaram na música vocal. Não é a música que foi feita para servir lá, a arquitetura foi feita para servir o texto litúrgico. Então, imagine um Stabat Mater lá, você lá dentro escutando isso ressoando, assim, né? Um cantochão, né? E aí você sai de lá. Isso é uma experiência do maravilhamento. Isso é uma experiência transcendente. Imaginar o cantochão, né? Stabat Mater dolorosa, Iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Aí você está lá no meio, escutando essas coisas e rezando, e aí você vai para outro lugar, você alcança um aspecto da eternidade. Isso é viver a experiência do maravilhamento. E a penúltima imagem é a Câmara dei Giganti, a queda dos gigantes, do Giulio Romano, que fica em Mantua, na Itália. Aqui é uma construção, a pintura são círculos que não são concêntricos, que mostram uma questão da mitologia grega dos deuses, dos gigantes, tentando escalar o Monte Olimpo. E eles caem. Não dá boa, porque Júpiter defende o Monte Olimpo. E aí a gente vê essa projeção da pintura auxiliando um cofre, que é esta sala do Palácio T, em Mantova. E aí Giulio Romano faz essa pintura colocando essa perspectiva, ponto de fuga, e não é a arquitetura, é a pintura, mas as coisas conversam, né? A outra linguagem artística em confluência ali. A penúltima, de verdade, agora, é o teto da minha igreja preferida, que é a Chiesa de Jesus, em Roma. E aqui a gente vê a apoteose de Santo Inácio de Loyola. Quando Santo Inácio... É um minuto, eu sei. Quando Santo Inácio de Loyola ascende aos céus e se espalham todos os benefícios que o santo fez por toda a América. Essa é a cena que está lá em cima e também a pintura. O teto está retinho ali, mas a impressão de quem entra na igreja, você pisa, né, coloca os pés na igreja, já tem um espelho gigante no chão, onde você olha para o chão e você se vê entre a apoteose de Santo Inácio e você está no meio, porque você está na frente do espelho. Então, você olha para o espelho e se vê junto ou completando essa pintura. Então, outro exemplo de confluência, né, de linguagem artística, de experiência sensorial. E a última aqui, que revela por que o Caravaggio é um grande mestre da arte, por que ele é um dos melhores artistas da história da humanidade, pela questão de domínio espacial por meio de pontos de luz e de sombra. Aqui dava outra aula de 2 horas só de análise desta obra. Mas, assim, 2 coisas que eu tenho para falar. O domínio de espaço do Caravaggio, com a técnica do escorço, que está nos cotovelos do cara de casaco verde, nas mãos do outro que está sentado para cá, e na cesta de frutas, é a técnica do escorço. É quando uma coisa parece que vai sair para fora da pintura. Escorço. E aí a gente vê, por esse jogo de profundidade, o domínio do Caravaggio pelos pontos de luz, por essa auréola preta que se forma atrás da cabeça de Cristo, porque todos os santos têm uma auréola dourada, mas Cristo tem uma auréola escura, porque a morte dele foi tenebrosa, a morte dele foi de sacrifício. O fleumático ali que está olhando sem entender nada do que está acontecendo, né? Que a conexão está nos 3, é um triângulo da mesa. E tem o fleumático em pé que não sabe nada, mas vai comer, né? Ele está olhando ali a comidinha. E os pontos de luz, eles revelam os lugares onde o nosso olho deve olhar, né? O Cristo com uma pele de um corpo glorioso, de um corpo que já morreu e ressuscitou. E aí os caras que estão ali do lado. Quem não conhece a narrativa da cena, procure no Evangelho a ceia em Emaús. Vocês vão entender a história. Se eu for explicar tudo isso, o pai da Veri vai erguer a plaquinha de novo. E aqui, o que eu queria dizer desse quadro para fechar?
e qual que é o convite, assim, que eu deixo, o mesmo convite do Caravaggio para as pessoas do seu tempo, eu gostaria de deixá-lo a vocês nesse dia. Tem um lugar muito especial na mesa, que é em frente ao personagem principal. E esse lugar está vazio, que é o lugar da frente da mesa. E esse lugar, diante da narrativa do barroco, do motivo do barroco, era para que as pessoas daquele tempo deixassem o movimento da reforma protestante e voltassem para a Igreja Católica e se sentassem à mesa de Cristo. Por isso que o lugar está vazio, é para convidar as pessoas para se sentarem lá. E num congresso desses, independente se você é cristão ou não, é o convite para que nós nos sentemos à mesa de um processo criativo, de conhecimento, de consciência, de entender por que a beleza importa, de entender por que a arte importa, porque nós precisamos da arte para nos instalar na realidade, para entender a vida acontecendo. Quem não consegue entender o simbolismo de uma pequena ação do dia jamais entenderá o simbolismo de uma grande obra de arte. Então, fica um convite para que hoje a gente se sente a esta mesa, se sente a esse banquete, se alimente dessas coisas, né, tenha substrato, tenha substância para continuar o nosso trabalho, melhorando nossa envergadura. Tá bem? Bom, então agora a gente vai ter a palestra do Roberto Mallet. Ele é diretor, ator, professor de teatro e tradutor. É professor de interpretação e improvisação do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Campinas desde 2002 e é um grande estudioso da filosofia. Ele vai falar com vocês sobre o tema A Relação entre Forma e Finalidade. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Ó. Comecei mal, né? Bom dia a todos. Bom, antes de tudo, também quero agradecer a Veri e dizer que é um grande prazer mesmo estar aqui com vocês, meditando sobre essas questões que remontam, né, à própria ideia de filosofia perene. E eu escolhi tratar de um ponto específico, mas que é bastante essencial para a nossa compreensão da realidade e que vem sendo esquecido, até no campo artístico também, que é a ideia de forma, né, e a relação de forma com a finalidade. Na verdade, é algo muito evidente, mas que há muitas coisas, não é, na vida que a gente compreende, mas não, de uma certa forma não sabe que compreendeu, né? Que a gente sabe, mas não sabe que sabe, não é? As coisas essenciais, aliás, são assim, né? Quando a gente lê um Platão, quantas vezes ele diz alguma coisa, você diz, claro, é evidente, eu sempre soube disso, não é? Mas estava fora da nossa consciência, né? Em muitos de nós, quer dizer, no ser humano em geral, há um abismo entre a cabeça e o coração, né? E nós vivemos muito na cabeça, nós vivemos muito nos discursos, na nossa interpretação da realidade, né? E nos abrimos muito pouco à realidade concreta. E no mundo moderno, isto se tornou dominante, porque nós somos bombardeados diariamente por discursos, por imagens, não é? Isso tudo é mental, quer dizer, nós vivemos, como o Bruno falava um pouco, né, em relação à arquitetura, e tem um momento que ele disse ali, acho que é da Avenida Rio Branco, né, naquela avenida você não vê o céu. Mas, bom, eu estudei astrologia quando era jovem e passei madrugadas observando o céu. E
a gente observa isso, que as pessoas não olham para o céu, não precisa estar na Avenida Rio Branco, não. Você pode estar num descampado que você não olha para cima. Talvez, se você estiver sozinho, até você dê uma olhadinha, mas se tiver alguém, você já começa a conversar e, simplesmente, vocês estabelecem uma espécie de espaço virtual desconectado do mundo concreto. Tem um som de fundo aqui, né, que acho que é o microfone. Acho que eu estou perto de algum... Hein? Ah, já acho que diminuiu. Oi. Mais próximo? Aqui? Isso é um pouco... Bom... Bom, se o Bruno e você já estava inquieto com o tempo, imagina eu que sou lento para falar e não consigo falar mais rápido. Então, vocês vão ter que se contentar com pouco que eu puder dizer nesse período. Hein? Não pode fumar aqui dentro. Isso é um problema. Mas então, depois dessa breve introdução, mas que assim está muito relacionado, olha, sempre que alguém me faz alguma pergunta sobre arte, enfim, sobre minhas posições artísticas no mundo contemporâneo, eu sempre fico mudo, porque não dá para explicar nada do que está acontecendo se a gente não remontar pelo menos ao século XII, que é quando começa uma espécie de desvio no Ocidente, né, que vai criar a civilização moderna, a modernidade, e que, sem que a gente remonte a esse período, né, é muito difícil a gente entender os problemas com os quais a gente se confronta, né? O próprio problema da arquitetura, como é que faz para resolver a arquitetura da cidade de São Paulo? Ninguém tem solução para isso, não é isso? Então, nós temos que... por isso eu pensei na questão da forma, né, na teoria das 4 causas do Aristóteles. Eu não sei quantos conhecem a teoria das 4 causas do Aristóteles. Levante a mão aqui, só para eu ter uma ideia. Poucos, né? Bom, Aristóteles dizia que tudo aquilo que existe no mundo, a gente poderia dizer corporal, no universo, só existe pelo concurso de 4 causas. Se faltar uma dessas 4 causas, a coisa não existe. Nós não temos tempo de fazer o que geralmente eu faço em sala de aula, que é ir pedindo para os alunos mesmos e identificando essas causas, porque é outra coisa que é evidente. Depois que Aristóteles disse, todo mundo olha e diz, mas é claro que é assim, exceto o homem moderno, que questiona, quer dizer, não, moderno já, o próprio Descartes já faz uma confusão com isso, né? Mas então, vamos pegar essa mesa, para que essa mesa exista, o que é necessário? Acho que dá para rapidinho... Madeira, ou seja, ela tem que ser feita de alguma coisa, de alguma matéria. Aliás, madeira vem de matéria, né? Ela tem que ser feita de alguma coisa. Não existe uma mesa feita de nada, tá certo? Então, já temos uma primeira causa, que é a causa material. O que mais que ela tem que ter? Hein? Uma finalidade. Se não houvesse a finalidade, né? Se eu preciso de um objeto onde eu coloque o computador, o copo, né? Eu não haveria mesa. Causa final. Depois, o que mais? A forma, a ideia da mesa, né? O princípio de construção desse objeto. A ideia, a gente pode dizer. E, por último... Hein?
alguém que faça, né, a causa eficiente ou motora. Causa motora, causa formal, causa material, causa final. Isso dá conta da existência da mesa. Não é isso? E qual é a mais importante? Qual é a que determina tudo? Hein? Não estou ouvindo. A finalidade. É a finalidade dela que vai determinar o resto, não é isso? Isso está claro para vocês? Você vê que é uma coisa evidente, né? Não precisa explicar muito, porque todos nós sabemos que é assim, que sempre foi assim e que sempre o será, portanto, é perene. Né? Agora, isso é muito enganoso, porque muitas vezes, se você pensar em arte, por exemplo, e na arquitetura, quer dizer, qual é a finalidade, por exemplo, lá daqueles prédios em vidro, metal que Bruno apresenta? Hein? Vender ar-condicionado. Se pensa primeiro na forma e depois na função, né? Só que não é bem forma, porque se a gente entender o que é forma, né, se pensar na forma é pensar na finalidade. Na verdade, é o contrário. Pensar numa finalidade leva a pensar numa forma. Então, tem alguma finalidade aí que não é propriamente... talvez tenha essa ideia. Bom, nós vamos fazer um prédio onde qualquer coisa possa acontecer. Então, ele tem que ser absolutamente neutro. É isto, né? Talvez. O que é uma ideia de Jerico. Não é porque você diz, mas uma missa pode acontecer lá dentro, não é? Ou um ato conjugal, não é? E aí você começa a levantar várias coisas e não, essas coisas não podem acontecer ali dentro. Então, está servindo alguma finalidade que está oculta, que transcende a arquitetura, vamos dizer assim. Assim como na arte a gente vê. No início da fala do Bruno, ele falava sobre o problema das faculdades de arquitetura. Bom, é das faculdades em geral. Cada dia menos. Eu estou... A Veri me apresentou aqui como professor da Unicamp, de fato eu o sou, mas estou me aposentando agora em fevereiro, com a graça de Deus. Porque nos últimos 7 anos, mais ou menos, ficou impossível você dar aula dentro da universidade. Porque o interesse dos alunos não é mais aprender aquele ofício. O interesse desses alunos é de ordem ideológica, política, no fundo, egóica. Eles gostam muito de si mesmos, né? Não tem aquela música acho que é do Traje a Rigor, que dizia eu me amo, eu não consigo viver sem mim. Pois é a atmosfera dos nossos alunos e dos nossos professores, muitas vezes, hoje. Então, estão desaparecendo as disciplinas técnicas, sendo substituídas por disciplinas sociológicas, talvez a gente possa falar, né, ideológicas. Quer dizer, os caras começam a discutir essas questões que estão na moda, e racismo, colonialismo, feminismo, etc. E o ofício artístico não é mais discutido, eles começam a substituir as disciplinas técnicas por disciplinas teóricas. Então, nós estamos num processo de diluição de todas as artes. Né? Bom, para já finalizando, eu gostaria que vocês meditassem sobre essa questão e começassem a identificar nas obras de arte em geral, percebendo aquela forma, porque o que define a obra de arte é a forma, não é isso? A gente poderia dizer que a obra é a forma encarnada numa matéria, evidentemente, mas que, por exemplo, quando você faz uma reconstituição, né, você restaura um espaço,
até usando outras matérias, como também foi o exemplo que Bruno levantou aqui, você usa outras matérias e preserva a forma. Não é isso? Porque a forma é que é a obra de arte. Eu estou no tempo, como é que é? Eu tenho tempo ainda? 5 minutos. Só para eu achei que eu não tinha visto o cartaz, porque eu acho que já passaram 10 minutos. Porque muitas vezes o objetivo não é, como citou a Vivi aqui, a expressão de uma impressão, mas a expressão de uma intenção, de um gosto, enfim, de alguma outra coisa que não é honesta, vamos dizer assim, no sentido de que não é a expressão de uma impressão verdadeira, mas a expressão de um pensamento. Nós vivemos, volto a afirmar, comecei por aqui, eu acho que a gente deve todo dia meditar sobre isso. Nós vivemos muito instaurados na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso discurso, e perdemos a intuição, a intelecção das realidades concretas. Isso começa lá atrás com a física moderna, que foi destituindo o universo da sua dimensão simbólica e, portanto, formal. Porque se a forma ela tem uma finalidade, eu vejo na forma a finalidade, não é isso? Eu capto nas coisas não só o que elas são, mas para onde elas vão, qual é a função daquelas coisas, qual é a intenção que está encarnada mesmo, né, no objeto. Então, nós nos enganamos muito exatamente porque nós vivemos muito no plano mental. Né? Então, qualquer coisa que nos apresentam, a gente engole como obra de arte. Né? E começa, né, o pessoal ainda que é público não especializado, aí, coitado, as pessoas acham que elas é que não estão entendendo nada, elas estão abaixo da obra, e, na verdade, não é isto. Né? Tem uma frase do Mário Quintana sobre poesia que ele diz: se você não entende um poeta, um dos dois é burro. É genial isso. E o cara que não tem cultura acha sempre que ele é o burro. E muitas vezes não. Poeticamente, é o poeta que é burro. É que não é poeta, ele tem outra intenção por trás. Né? Então, é na forma das coisas. O próprio Aristóteles também dizia que a alma é a forma do corpo. Né? A forma é imaterial. Ela é um princípio estrutural. A ideia, né, nós perdemos essa noção porque esse hábito de viver só no plano mental nos desconecta da nossa própria inteligência. A gente confunde inteligência e razão. A razão é uma faculdade de proporção. Ratio, em latim, é proporção. Então, a razão é um instrumento, mas quem entende, a faculdade do entendimento, é a inteligência. E a inteligência ela é imediata, ela está fora do tempo cronológico. É como quando você estuda em matemática um teorema, alguém está te explicando e você não está entendendo, você está usando a sua razão. Ele te explica de um jeito, de outro, de terceiro, de um quarto, daí a pouco você diz: ah, entendi. Não é assim? O entendimento, a intelecção, não leva tempo, ela é imediata. O que leva tempo é o processo racional que leva à intelecção. Não é? E a gente confunde esses dois planos, porque nós não temos o hábito de exercitar a nossa inteligência. Né? Tudo nós precisamos de explicação. Né? Ou seja, explicar é, de uma certa forma, propor racionalmente um caminho para uma intelecção. A intelecção não é uma explicação. Então, eu gostaria de finalizar com isto, quer dizer,
como é que, a partir da intelecção, da compreensão de uma determinada realidade, de uma determinada situação, não é? Eu encontro uma solução concreta que responda a essa necessidade, né? Que me parece que é a função de um arquiteto, né? Na construção de uma casa, ou um prédio, enfim. Então, tá bom, acho que com isso eu concluo. Obrigado. E agora, então, com vocês, o Dr. Jorge Rodrigues. Ele é médico, especialista em relacionamento e amadurecimento, possui mais de 10 anos de experiência em UTI e 4 anos de experiência com psicoterapia, sendo especializado em saúde mental pelo Hospital Sírio-Libanês e é reconhecido por ajudar no amadurecimento humano de quase 300 mil pessoas por meio de suas redes sociais. Ele vai falar com vocês sobre o tema Os efeitos biológicos e psicológicos da arquitetura no ser humano. Tudo bem? Eu vou tentar fazer talvez uma pretensa atitude meio quase arrogante de tentar juntar mais ou menos o que foi dito até aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Tem um senhor barbudo, careca, que nasce em 470 a.C., chamado Sócrates. Este distinto senhor, ele tinha alguns pensamentos estranhos para a época, inclusive foi obrigado a tomar veneno por isso. Mas as ideias dele eram muito boas. Tinha 2 ideias que ele defendia como pontos centrais da vida humana. Uma delas é de que o politeísmo era uma babaquice, de que deveria haver uma única verdade e por isso um único Deus. E outra coisa que o Sócrates defendia é de que o ser humano ele só alcançaria suas máximas potências se ele se adequasse a uma coisa chamada virtude. Porque a virtude seria a finalidade última do ser humano. E se eu sou um ser humano excelente, é sinal de que eu tenho todas as virtudes possíveis. Então, o papel do ser humano seria buscar ao longo da vida o máximo possível chegar até essas virtudes. Óbvio que isso ia contra o pensamento da época, não gostaram muito do que ele falava, mas ainda assim ele acabou se tornando o grande pai da filosofia. E tem um discurso interessante dele, que eu realmente acho muitíssimo interessante, relatado por Platão, que ele vai dizer o seguinte, no livro da República, ele vai dizer que Sócrates está num debate na casa de um rico homem chamado Céfalo. O Céfalo está lá fazendo... O Céfalo é tipo o tiozão do Zap. Ele não sabe muito fazer as perguntas, ele é meio tonto assim. Aí toda hora ele interrompia a conversa falando que não tinha entendido, aí tem uma hora que ele desiste e fala, vou dormir. Não estou entendendo nada que vocês estão falando mesmo e vai dormir. E Sócrates continua fazendo os seus debates socráticos ali. Tinha um jovem sofista chamado Trasímaco. Trasímaco era um tonto também, mas petulante, e queria, de alguma maneira, fazer com que Sócrates caísse do próprio cavalo. Nas perguntas do Trasímaco, ele vai questionando Sócrates sobre essa questão das virtudes. Ele pergunta, afinal de contas, então, o que é a beleza? Né? O Céfalo, inclusive, é um dos que fala, para mim a beleza é uma bela mulher. Não necessariamente. O Sócrates fala, bom, pode ser que você ache uma mulher bonita e outro homem não ache, então talvez a beleza não possa ser definida assim. E o Trasímaco traz algumas ideias para confrontar o Sócrates, e o Sócrates conta, então, uma breve história, que a maioria de vocês conhece, mas a gente acaba jogando ela fora porque a gente aprende ela no ensino mídia e não tem muita utilidade naquela época. Ele vai contar uma historinha de que imagine como se todos nós vivêssemos numa espécie de caverna. E a gente está vendo sombras no fundo dessa caverna. E o Sócrates vai dizer que a maioria de nós vive a vida toda olhando essas sombras e achando que isso é de fato a realidade. O problema é que ver sombras, elas não têm um contorno exato. Eu não sei exatamente o que elas são ou para que elas servem. Entende o que eu estou falando? Então, isso causa uma ansiedade, causa uma disrupção no ser humano. Ele fica tenso, angustiado, irritado. Afinal de contas, ele não consegue declarar a realidade de forma clara porque ele só vê vultos e sombras. Ele diz que, em um dado momento, um destes partícipes daquela sociedade, ele vira as costas e começa a perceber que tem como sair daquela caverna. Ele escala, se arranha, se lasca todo, mas consegue sair.
e quando ele sai, ele é ofuscado pela luz que brilhava lá fora. Ele vai dizer que essa luz que ele enxergou é o que nós vamos chamar de alguma maneira, de universais. O que são universais? São conceitos, e daí eu gostei muito do nome arquitetura perene, porque universais são aquelas coisas que são perenes na vida humana. Independente do que aconteça, elas não deixarão de ser. Aristóteles traz o conceito de substância, e depois São Tomás de Aquino vai trazer o conceito de ser na escolástica, de que algumas coisas, independente de eu entender ou não, de eu gostar ou não, de eu ser a favor ou não, elas simplesmente são. E essas coisas que são, de fato, elas têm essa substância, essa essência do ser, elas causam uma estabilidade no ser humano. Porque, na verdade, essas coisas são aquilo que são necessárias para que o ser humano possa se tornar alguém virtuoso. Sem aquilo que é, ele nunca poderá ser virtuoso. Por exemplo, se a beleza ela é relativa, eu nunca vou poder, de fato, me encontrar com a beleza. Porque eu vou estar sempre perseguindo algo que não existe, de fato. Entende o que eu estou falando? A mesma coisa a verdade, a mesma coisa a pureza, a mesma coisa a coragem. Essas coisas, elas precisam ser. Interessante isso. Senão eu vou estar o tempo todo buscando coisas inexistentes nessa vida. E a vida perde o sentido. Você quer ver uma coisa que é engraçada? É tão fácil de explicar isso, né? A existência de um universal. Vários de vocês aqui são arquitetos, ou estudantes de arquitetura, ou entusiastas da arquitetura. Fala para mim uma coisa. Imagina um triângulo na cabeça de vocês aí. Triângulo, qualquer triângulo. Quanto dá a soma dos ângulos internos desse triângulo que você imaginou na sua cabeça? Vou falar. 180 graus. Imagina outro triângulo agora, um maior, bem maior do que esse. Quanto dá a soma dos ângulos internos desse triângulo? Imagina um triângulo que seria do tamanho de um átomo. Quanto que é a soma dos ângulos internos dele? 180 graus. Imagina qualquer triângulo que eu possa inventar na minha cabeça, que o cérebro humano possa imaginar. Qual que é a soma dos ângulos internos? 180. Então agora vocês chegaram à conclusão de que a soma dos ângulos internos do triângulo não é do triângulo simplesmente, é do triângulo. Triângulo com T maiúsculo. Sim ou não? Beleza. Então essa é a primeira coisa. Nós temos um conceito de algo que é universal e não vai se modificar nunca, concorda? Nunca. Segunda coisa. O triângulo, ele é real ou não? É real. Sim ou não? Sim. Se você consegue pensar nele, de fato ele é real. Mas ele é material? Não, ele é um conceito que está na sua cabeça. Certo? Então, eu acabei de definir uma coisa interessantíssima para o ser humano. Os universais são coisas que são imateriais, reais e que não se alteram, independente de quem pensa ou fala sobre eles. Sim ou não? Esses universais são aquilo que vai dar origem às nossas virtudes. Esses universais é aquilo quando a gente fala sobre beleza, sobre bondade, sobre verdade, sobre o amor. Eu pensar sobre o amor e você pensar sobre o amor não pode ser diferente. Não pode. Porque senão ele foge desse conceito de universalidade. E o amor ele precisa ser um só. A verdade ela precisa ser uma só. Quando eu sei o que esperar de algo, o ser humano ele entra numa homeostase fantástica. Mas quando eu não sei o que esperar, imagina se eu pego... Sandra, eu prometo que eu não vou estragar. Eu acho. Aí você chega num lugar, tá tudo assim. O que é isso? O que é isso? É uma cadeira. Qual que é, como o Malê falou, qual que é a finalidade de uma cadeira? Você dá conta de sentar aí? Se ela estiver desse jeito? Você concorda que você vai ter que pensar muito para saber o que fazer com ela? Fala, será que é para sentar? É só para escorar? Tem uma galera que vai querer sentar nas pontas, vai ficar esquisito. E aí? Vai causar uma verdadeira tensão, sim ou não? O que acontece? O nosso cérebro, ele é programado para, quando eu me confronto com um universal, eu estou estável, ou seja, eu já fiz um raciocínio, a minha razão já captou aquele processo e a minha inteligência já me deu todas as possibilidades de como agir sobre aquilo. Mas se eu altero a essência daquela coisa, eu causo uma disrupção. Essa disrupção vai falar para o meu cérebro, eu não sei o que fazer. Quando eu não sei o que fazer diante de algo, eu preciso me deslocar da realidade e me instalar no meu imaginário. Sim ou não? Entende o que eu estou falando? Você concorda que se eu for ficar fixado na realidade, eu não vou conseguir saber o que fazer? Porque teria que ser automático chegar e sentar. Não dá para eu chegar e sentar. Então agora eu preciso parar
e ficar imaginando o que será que eles querem que eu faça com essa porcaria. É ou não é? É ou não é? Esses dias para trás, alguns meses atrás, eu viajei estava na França, estava no Louvre. E tem um quadro, quem tiver oportunidade de ir na câmara da Mona Lisa, ao rebater, né, na parede, atrás da Mona Lisa, tem uma pintura que é As Bodas de Caná. Uma pintura de 54 metros quadrados. Uma coisa maravilhosa. 54 metros. Paulo... Vou lembrar. Depois eu lembro o nome dele. Paulo alguma coisa. Veronese, eu acho. Não. Enfim. O Paulo, ele pintou As Bodas de Caná. E eu fui lá ver esse quadro. E tô lá, né, 54 metros quadrados de quadro. Você fica horas ali, se você puder. Os contornos são belíssimos. As luzes, tudo é belíssimo. Você consegue, e mesmo que eu fique horas ali tentando ver toda a pintura, de eu bater o olho, isso já me indica algo. O meu pensamento já transcende. Entende o que eu estou falando? Apesar de eu gastar um tempão ali, não é um tempão imaginativo. Eu não estou imaginando para que serve aquela pintura. Eu bati o olho e meu olhar já transcendeu de imediato. Diferente se eu ver um Pollock, por exemplo. Você olha para ele e você fala, porra é essa? O que está acontecendo ali? Você vê a fonte de Duchamp. Você lembra daquele negócio, o mictório pichado? Lembra disso? Você chega num museu de arte, olha uma escultura daquela e fica... O que será que está passando pela cabeça do cidadão que fez isso? É diferente de você ver um Davi de Michelangelo. Você olha, o seu olho bate naquilo e fala, isso é. Entende? Não gera tensão. Quando eu falo tensão, é porque assim, todas as vezes que a gente se desloca da realidade e vai para o nosso cérebro, para um processo imaginativo abstrato, a gente está fugindo da realidade, sim ou não? A arquitetura moderna, a pintura moderna, a música moderna, todas elas têm um papel único e ideológico. Fazer com que a gente fique amputado da realidade. Com que a gente se desvincule desses universais. Que a gente abra mão deles. Agora tudo é relativo. Agora tudo é relativo. A beleza é relativa, as cores são relativas, a arte é relativa, o teatro é relativo, a música é relativa. Se eu quiser que um ruído, uma batida seja música, vai ser música. Porque o meu gosto é diferente do seu. É ou não é? Qual que é o problema biológico disso? Quando eu forço o ser humano a se deslocar da realidade e entrar nesse processo imaginativo abstrato, que não para nunca, eu não sei o que esperar da realidade mais. Exatamente. O que acontece no meu cérebro? Ele vai começar a ter um famoso desbalanço dopaminérgico. Esse desbalanço dopaminérgico, que a dopamina ela é um neurotransmissor associado à recompensa. Eu bato o olho em Davi de Michelangelo, a recompensa ela é imediata. Aquilo é belo, é maravilhoso, transcende. Eu sinto Deus naquela câmara. A hora que eu olho para um Davi de Michelangelo, eu falo, caramba. Sabe? Eu não vou gastar um segundo pensando, eu vou gastar uma hora olhando Davi de Michelangelo. Não é assim? Agora, quando um negócio é abstrato, moderno, relativista, progressista, desconstrutivista, né? Enfim, flamenguista, não, brincadeira. O que acontece? Eu fico nesse processo imaginativo. O que será que estava querendo? O que ele sentiu? O processo imaginativo desloca o ser humano da realidade. Ele causa um desbalanço dopaminérgico. O desbalanço dopaminérgico faz com que o nosso eixo hipotálamo, hipófise e adrenal seja ativado. Libera um neurotransmissor, exatamente, chamado cortisolina, que depois vai liberar uma outra coisa chamada cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. E o cortisol continuamente, se eu estou continuamente exposto a ele, eu vou naturalmente ficar cada vez mais apreensivo, irritado, disperso, desconcentrado, ansioso. A arquitetura moderna ela foi feita para deixar o ser humano ansioso. Ela foi feita para isso. Tal qual a música moderna, tal qual a pintura moderna, tal qual... É absolutamente... Ela causa uma tensão imediata no ser humano. Quantos de vocês já não falaram assim, vai para a casa daquela tia, sabe a tia Neide, que mora no interior, que tem uns cavalinhos, que tem umas galinhas. Aí você vai para lá e passa uns 3 dias na casa da tia Neide, acalma de forma absolutamente natural, sim ou não? Sabe por quê?
É porque a madeira na casa da tia Neide é madeira de verdade. Ela não parece madeira, simplesmente. Ela tem aspecto de madeira, cheiro de madeira, textura de madeira. Ela é madeira. Entende? Não é MDF, não é porcelanato, não é plástico. Entenderam ou não? Eu consigo olhar para a casa da tia Neide, para o reboco descascando, para a madeira com cupim no canto, e falar, isso é. Eu sei o que esperar disso, desse material. Nós não sabemos o que esperar da arquitetura moderna. O que vai ser dela daqui 10 anos? Será que a gente vai ter oportunidade de ver a arquitetura moderna como, por exemplo, uma catedral daquela que a gente viu, que demorou 600 anos para ser construída? Estou falando nem depois do tempo que ela está sendo aproveitada. Depois. Só para ser construída foram 600 anos. Você consegue imaginar isso na arquitetura moderna? Óbvio que não. Óbvio que não. Entende o que eu estou falando? É óbvio que o ser humano ele vai ficar naturalmente ansioso. E a ansiedade, entendam isso, anotem isso, decorem isso. A ansiedade ela é a base patológica para todas as doenças mentais. Todas. Sem exceção. O transtorno bipolar não tem a ver com ansiedade. Não. Mas o início das crises do transtorno bipolar ou as viragens maníacas vão ser causadas por crises de ansiedade. As doenças reumatológicas, todas elas são ativadas as crises pelas crises de ansiedade, pelas crises de alto cortisol o tempo todo. Você quer ver uma coisa muito doida? O cortisol ele passou a ser medido no ser humano há mais ou menos em torno de 80 anos atrás. Que ele passou a ser medido. Era muito ruim as medidas ainda, mas foi quando ele começou a ser dosado no ser humano. Quando ele começou a ser dosado no ser humano, o cortisol no homem ele era indetectável. No homem. Na mulher, ela era detectado principalmente nas fases pré-menstruais. Subiu um bocado. Mas no homem, ele era basicamente indetectável. Os níveis de cortisol no homem hoje são quase 8 vezes maiores do que o das mulheres. E o das mulheres também subiu muito. O cortisol que eu falo, basal. Não estou falando patológico, o basal. É considerado normal hoje ter níveis de cortisol 8 vezes maiores do que eram 80 anos atrás. Jorge, o que está causando isso? Nós estamos todos ansiosos? Estamos. Por isso que eu estou ganhando muito dinheiro. Não falta paciente no consultório. O ser humano está ansioso. E ansioso, ele está ficando depressivo, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, as dismenorreias graves, dificuldade de engravidar, as separações, as traições. Cara, tudo isso tem um centro na ansiedade do homem, não estou brincando. Entendem o quão grave é isso? Nós vivemos numa sociedade em que absolutamente tudo, e principalmente a arquitetura, leva o homem ao buraco. Eu falo quando, principalmente a arquitetura, olha que negócio interessante. Vocês estão prestando atenção em mim, vocês estão me olhando, me vendo aqui, sim ou não? Sim. Mas vocês estão vendo as paredes que estão aqui ao redor, vocês viram tudo isso. Mesmo que seu olho não esteja atento àquilo, ele captou todas essas imagens. Quando você está olhando para mim, o seu olho está vendo tudo isso aqui ao redor, tá ou não está? Significa que 99,99% das coisas que a gente vê, a gente não enxerga. A gente vê, o nosso cérebro pega e guarda no nosso inconsciente. Olha a quantidade de porcaria que você está guardando todo dia. Eu falo, é muito difícil de formar um bom imaginário hoje. Porque você vai, eu preciso formar melhor o meu imaginário, eu vou ver boas pinturas, eu vou assistir um bom filme. Só que o filme dura 1 hora. Aí você sai na rua, você anda 3 horas na rua, ferrou com o seu imaginário de novo, lascou tudo que você tentou construir. Entendeu? É muito difícil hoje a gente conseguir não se expor a essas coisas. Daí a necessidade de eventos como esse, viu, Vini? De verdade, isso aqui precisa acontecer muito, assim, ó. A gente precisa mudar essa mentalidade. Senão, assim, não vai ter psiquiatra que dê conta. Não vai ter. Não vai ter terapeuta suficiente para tratar esse povo. A gente não vai dar conta. Sabe? Se a gente começa de pouquinho... Cara, a minha casa, quando eu fui construir lá em casa, fui reformar lá em casa, eu mandei mensagem para ele. Eu falei, eu preciso de ajuda. Preciso de referência, eu preciso de coisa, assim. Porque lá em casa, depois que eu me mudei, a gente mudou já tem mais ou menos 1 ano, eu enchi a casa de coisas que fazem essa visão do homem transcender. Você não fica se questionando sobre aqueles elementos que são tudo aquilo que está ali, é muito claro, nítido, rápido, a captação é rápida e mesmo assim transcende o olhar do homem. Sabe o que ficou muito fácil depois que eu mudei de casa? A criação dos meus filhos. As crianças que antes dava trabalho, porque a gente morava numa outra casa pequena, mas, enfim. A criação ficou... Eles se acalmaram de uma forma assim, ó, absurda.
absurda. E não foi mérito meu e da Thaís. De verdade, de verdade. A gente continuou fazendo o que a gente já fazia, só que depois que a gente se mudou, isso foi uma coisa nítida para mim e para ela. A gente tem 9 meses que a gente se mudou. Foi nítido. Falei, caramba, os meninos estão muito mais calmos. Na hora de dormir, deita na cama e dorme. 7 horas da noite, está todo mundo dormindo. São 4 crianças. Está todo mundo dormindo. Um dos principais fatores que alterou nos últimos 9 meses foi o quê? A arquitetura que eles são expostos todos os dias. Olha que loucura. Olha que loucura. Entenderam a importância disso? Então, assim, acho que é isso. Acho que vocês já entenderam a ideia, né? Agradeço de novo a oportunidade e obrigado. Bom, então agora a gente vai juntar todas essas informações que às vezes parece, meu Deus, o que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas o Dr. Jorge já fez um ótimo trabalho aqui de juntar todas essas informações. E agora a gente vai, então, começar a roda de conversas com todos os palestrantes juntos. Vamos conversar sobre tudo isso, chegar a alguma conclusão. Né? Não vamos ficar só, meu Deus, tá bom, que desespero, já entendi, já que, né, tá horrível essa arquitetura, mas e aí? O que eu faço? O que eu tô fazendo aqui, então? O que eu faço com essa informação? Então, a gente vai tentar chegar em alguma conclusão aqui. Então, agora, a gente pode ficar tranquilo quanto tempo, a gente vai conversar, e vocês podem falar à vontade, depois a gente vai ter as perguntas do pessoal, então agora a gente vai ter mais tempo aí. A gente vai ter só um intervalo no meio disso, né? Porque para o povo comer, para vocês também comerem, descansarem. Estou grávida, preciso ir no banheiro. Então, quero começar aqui o nosso debate com o prefácio do Rodrigo Gurgel, do livro aqui do Gregory Wolfe, Da Beleza Salvará o Mundo. Que ele fala assim: vivemos numa época extremamente politizada. Guerras culturais e conflitos cada vez mais partidários têm reduzido a discussão pública a meras gritarias em disputas ideológicas. Mas, ao invés de apenas lamentarmos a vulgaridade das palavras de ordem de nossa época, devemos, segundo Gregory Wolfe, enriquecer a linguagem e elevar os debates através de um retorno às raízes mais profundas de nossa cultura, dialogando com grandes artistas e pensadores de outras épocas, mas sem perder a sensibilidade e as características do nosso tempo. Como insiste o próprio Wolfe, se a arte não pode salvar nossas almas, pode ao menos fazer muito para remir a época, dando uma verdadeira imagem de nós mesmos, tanto no horror e tédio a que estamos sujeitos, quanto na glória que, por raros momentos, podemos ter o privilégio de vislumbrar. Então, para começar então nossa conversa aqui, queria que a gente começasse falando um pouco sobre o que é o homem e qual a sua finalidade. Como a gente estava falando aqui, das 4 causas, para a gente fazer uma arquitetura boa, a gente vai precisar entender a finalidade do homem. Então, o que é esse homem? Qual a sua finalidade para a gente fazer essa arquitetura para ele?